Boa noite. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui foi e é a poderosa mão do Senhor. Hoje eu trouxe reforço, mas o Senhor é bom, o Senhor é fiel e eu creio que Deus vai falar, aleluia, com você de uma forma extraordinária. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus. Quero aqui, Paizinho querido e amado, entregar essa live, Senhor, nas Tuas mãos. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor fale com o Teu povo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa. Senhor, tira todo o impedimento, tudo que não provém de Ti, Jesus. Vai colocando por terra, Espírito Santo do Senhor Jesus. Vai tirando, Senhor, as pedras de tropeço. Espírito Santo do Senhor Jesus. Vai repreendendo as ações do inferno. Fala, Senhor, aos nossos corações de uma forma poderosa e sobrenatural. É o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos. E Cris, ela vai trazer uma palavra aqui para vocês. Fique à vontade, não tenha pressa. E depois eu vou entregar o que Deus, Ele me passou. Eu tenho alguns comandos, eu tenho alguns códigos e eu tenho algumas revelações da parte do Senhor Jesus para entregar para a vida de pessoas aqui. Amém? Pai do Senhor, meus irmãos, primeiro eu quero liberar uma palavra sobre a vida sua nesta noite, te dizer que você é uma escolha de Deus. Deus te escolheu e quando Deus nos escolhe, Ele tem planos para a nossa vida. Planos grandiosos que vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Coisas que talvez você já ouviu Ele usar alguém e ministrar o teu coração e você olhar e imaginar, Deus, mas como vai acontecer? Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que te escolheu, o mesmo Deus que liberou essa palavra, que usou alguém para ministrar isso sobre a tua vida, é o Deus que tem um tempo e uma estação certa para cumprir na tua história, para executar aquilo que Ele te prometeu. Mas entre o processo do cumprimento, muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Mas você precisa trazer à sua memória todos os dias aquilo que Deus tem falado ao teu coração, aquilo que Deus já sonhou para você, que é liberado através de uma palavra, é liberado através da boca de um profeta. E Deus, Ele cumpre ao seu tempo. Eu quero ministrar uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 37. A palavra do Senhor vai nos falar de um jovem chamado José. José foi escolhido dentro da sua casa para viver algo extraordinário de Deus. Dentro da casa de Jacó, José era um filho muito amado pelo seu pai. Porém, o amor do pai incomodava o filho. Porque aquilo que muitas das vezes Deus depositar em você vai incomodar muitas pessoas. Não só quem está longe, mas muitos também que estão perto. Não só quem não está na mesa, mas muitos que estão assentados na mesa vai começar a se incomodar. A palavra vai nos dizer que Deus, Ele dá um sonho a José. E José, tendo sonhado, ele se assenta à mesa para contar aquele sonho. A Bíblia vai nos dizer que seus irmãos o odiaram ainda mais. Não bastava a túnica que ele ganhou do seu pai, a qual os irmãos ficaram revoltados pelo presente que José ganhou do pai. Agora eles estão revoltados pelo sonho que Deus o havia entregado. Naquele sonho, melhor do que José, os seus irmãos entendiam o que Deus tinha na vida dele. Existem coisas que Deus já liberou para a tua vida, que é melhor do que você. São aqueles que se levantam contra a tua vida, que já tem entendido o que Deus vai fazer. Se o inferno se levanta, é porque já sabe o que Deus tem depositado em você. Já sabe o que Deus tem para fazer. José talvez não compreendia a reação dos seus irmãos quando eles reagiram em meio àquele sonho. E a Bíblia deixa claramente que aquilo
ocasionou ainda mais ódio dos seus irmãos quando José contou aquilo que Deus o havia mostrado através de um sonho. E os irmãos de José, eles fizeram de tudo para que os sonhos de Deus não acontecessem na vida de José. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem tentar se opor àquilo que Deus já tem mostrado que vai fazer na tua vida, vai acabar contribuindo. Sabe, a recompensa que é pedida para que os teus sonhos não venham acontecer, vai acabar contribuindo e investindo naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Os irmãos de José, eles observaram José. Quando José, debaixo da obediência do seu pai, vai ver o que eles estavam fazendo. Ao longe, um plano já era traçado para tentar destruir os sonhos de José. Eles olhavam e eles zombavam daquele que sonhava. Talvez você está entristecido por causa que alguém zombou do teu sonho. Zombou do que Deus depositou em você. Zombou daquilo que você recebeu. Zombou de algo que você falou, porque nem tudo você pode sair falando para todo mundo. Nem todo mundo está pronto a ouvir aquilo que Deus já depositou na tua vida, aquilo que Deus já tem falado para você. Tem coisas que não podem ser liberadas à mesa, meu irmão. Tem que ser guardado entre você e Deus. Mas eles ali estavam zombando, e quando eles olham para José, eles começam a dizer: lá vem o sonhador. Eles começam a zombar, mas eles não entendiam que quem deu o sonho a ele era Deus fiel para realizar, independente da aprovação deles, independente se eles aceitassem ou não. Deixa eu te dizer algo: independente que alguém aceite ou não, Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Independente se há alguém te apoiando ou não, Deus é fiel para realizar na tua vida aquela promessa a qual há muitos anos ele já liberou sobre a tua vida. José não dependia do apoio dos seus irmãos para viver o que Deus tinha para ele. E às vezes vai ser como foi na vida de José. Só foi ele, Deus e um sonho. Ele, Deus e um sonho. Porque dentro da casa de José, de Jacó, José sonhava, seus irmãos o odiavam. Só que Deus vai arrancar José da sua própria casa, da sua própria terra, através de um plano malvado dos seus irmãos. Deus vai favorecer José para levar ele para uma terra que não é sua terra, é terra estranha, mas é terra de crescimento, é terra de treinamento, é terra de estágio, aonde Deus vai começar a preparar José para viver o sonho a qual ele o havia dado. Sabe, Deus, ele é Deus que ele confirma cada coisa. Deus, ele pega o plano do inimigo e ele converte aquele plano e favorece em teu favor. Mas qual é o segredo? O segredo é você continuar ouvindo a voz de Deus. O segredo é você entender que de todas as vozes que você tem ouvido, elas têm que ser silenciadas para a voz de Deus ser prioridade na tua vida. Quando nós deixamos a voz de Deus em segundo plano, nós somos direcionados pelas emoções, nós somos direcionados pelas palavras negativas, nós somos direcionados por alguém que não acredita naquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua casa, na tua história. José, ele está ali e os seus irmãos já têm maquinado o plano contra a sua vida. E o plano deles é bem executado, só que Deus muda o resultado. Em nome de Jesus, neste dia eu quero profetizar que o plano que planejaram contra a tua vida até parece estar sendo bem executado, mas Deus vai começar a mudar o resultado, e esse resultado vai ser favorável a você e aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que eles planejam matar José. Só que um dos seus irmãos, ele entra e ele interfere para não matar. Então eles decidem negociar José como uma mercadoria. Só que os olhos de Deus estão contemplando todo o cenário. Talvez imaginava que Deus não estava vendo, só que Deus estava usando ali a situação para levar José a viver o extraordinário. Tem gente que não vai estar no período do teu processo, mas vai ter que sentar na tua mesa de vitória para entender que Deus é Deus, que Deus ele faz
Ei, eles estão tentando afastar José. Deus está consentindo porque Deus vai começar a trabalhar em José em outras mesas. Mas Deus, ele vai preparar um dia para que aqueles que foram distanciados venham a entender que o mal que eles intentaram, Deus transformou em bênção para honrar José, honrar o portador da promessa, honrar o portador do sonho. Ei, não te preocupa, fica escondido nele, fica na direção dele. Eles planejam e eles vêm de José. Venderam José para uma terra estranha, mas José andava com o Senhor. O Senhor, todavia, não abandonou José. Eu vejo um Deus agindo em meio ao silêncio, mas demonstrando seus sinais através de um cuidado. Eu vejo um Deus que está em silêncio, mas em meio a um cuidado está demonstrando: eu estou contigo. Talvez você está dizendo: Deus, há quanto tempo o Senhor não fala comigo? Há quanto tempo o Senhor não levanta ninguém para falar comigo? Eu vou à tua casa, Senhor, tu fala com todo mundo, mas comigo tu tens silenciado. E tem sido o tempo, Deus, aonde eu tenho me sentido só. Mas o Senhor está dizendo para você: olha ao teu redor e veja o meu cuidado para contigo. O meu cuidado é resposta da tua interrogação. O cuidado de Deus é a resposta para essa multidão de perguntas que você está fazendo nesse processo. Você está dizendo: Deus, mas a minha oração não tem sido respondida. Deus, mas eu estou orando de forma errada. Me dê uma orientação. O Senhor te diz: olha ao teu redor. Veja o meu cuidado. Olha a situação, mas veja eu te preservando. Veja eu fazendo na tua vida. Estou em silêncio, mas estou te preservando. Estou em silêncio, mas estou firmando os teus passos. O Senhor está sustentando pessoas aqui e elas estão só indagando sem entender o milagre que Deus já está levando elas a vivenciar em meio a um vento tão forte que já era para elas ter descido à sepultura. Mas o Senhor está sustentando os teus pés e te dizendo: eu ainda tenho uma obra contigo na terra. Eu ainda tenho a minha promessa para executar. Eu não liberei uma palavra e larguei ela ao vento. Eu liberei e eu tenho tempo de cumprimento e uma estação para operar através dessa palavra. Ele é vendido à terra estranha, mas Deus vai começar a demonstrar o seu cuidado para com José. José está vivendo um estágio daquilo que ele sonhou. Só que José não podia ser governador dentro da casa de Potifar. O que Deus tinha para José, irmãos, era algo bem maior do que ele imaginava. É por isso que Deus começa a arrancar ele de dentro de zonas de conforto. José está na casa de Potifar, José está governando, José está bem, José está prosperando. Aonde ele coloca a mão, Deus está abençoando de uma forma tal. É tanto que os olhos de Potifar enxergam José como alguém especial e coloca ele para governar a sua casa. Só que dentro da casa de Potifar não era o lugar para José ficar o tempo inteiro. Deus tinha um sonho para realizar. E quando Deus tem um sonho para realizar, você até pensa que a parada é essa. Mas Deus está dizendo: levanta e continua. A parada até tá boa. A zona de conforto até tá boa. O negócio até parece que é o cumprimento do sonho. Mas Deus diz: tem mais adiante. Essa é só uma estação para você chegar ao destino que eu tenho determinado para você. José está em zona de conforto. Só que dentro da casa de Potifar se levanta a mulher de Potifar. Aquela que vai caluniar José. Aquela que vai tentar seduzir José. Vai tentar fazer José cair para ele não viver os sonhos que Deus tem para ele. Você está entendendo? Não é fácil chegar ao destino. Essa estação é confortável, mas é perigosa. Essa estação é uma zona boa, mas tem perigo dentro da casa. E Deus começa a mostrar a José o perigo dentro da casa. Só que quem está em intimidade com Deus, irmãos, ele tem a visão aberta para contemplar o perigo e entender que ele deve honrar a Deus em todo o tempo. José tinha uma oportunidade, poderia se calar e estar em pecado, mas José entendia que a pessoa que ele iria decepcionar era o próprio Deus. E ele era temente a Deus. José sabia que não podia pecar contra Deus desta forma. Então José, ele
foge daquela mulher que tenta deitar com ele, foge deixando suas vestes para trás. Às vezes é preciso você deixar algumas coisas para trás. Às vezes é preciso você ouvir algumas palavras que vai te machucar, que você vai entender que não era você, você não fez aquilo, mas às vezes é preciso você silenciar para deixar Deus te justificar. Ele sai deixando as vestes para trás. Aquela mulher usa aquelas vestes para caluniar José. E ali José, ele é caluniado, ele é preso, ele é injustiçado. Mas a mão de Deus estava com José. E era o que trazia conforto a José por onde ele passava. Deus vai tornar a cela lugar confortável para José, porque ele era temente a Deus. Quando você teme a Deus, até lugares espinhosos, Deus traz conforto para a sua vida. Deus traz sabedoria para você dentro destes lugares. Deus traz crescimento aonde ninguém nunca cresceu. José está dentro de uma prisão, mas há um crescimento, há uma unção de governo sobre a vida de José. Sabe, era prisão, mas era lugar de governo. Está dentro da prisão, mas não se comporta como prisioneiro. Deus não deixa ele ser preso dentro de uma prisão. Você está entendendo? Existem ambientes que até parece que vai te prender. Mas por causa da presença de Deus, você não se torna prisioneiro ali. Você tem domínio naquele lugar. E Deus te coloca por cima e não por baixo. É o que Deus está fazendo na vida de José. Ele está dentro de uma prisão, mas ele está por cima. Ele está governando. Ele está ali sendo ordenado, mas ele não está como os outros prisioneiros. Há um crescimento dentro daquela prisão. Deus está preparando José para chegar ao lugar, ao destino a qual ele o havia preparado. Você entende? Muitas das vezes estamos oscilando como José. Chegamos a uma zona de conforto e de repente voltamos para outro lugar. E Deus tem algo a nos ensinar dentro daquele lugar. Talvez esse lugar que você está, você tenha dito: Deus, porque o Senhor permitiu eu entrar num lugar tão trabalhoso, num lugar tão difícil, num lugar tão espinhoso. Você não sabe que este lugar é o ambiente perfeito para Deus te colocar dentro do endereço certo, do destino certo a qual Ele tem preparado para você. José tinha tudo para murmurar, José tinha tudo para reclamar, José tinha tudo para deixar de ser temente a Deus. Mas não foi o ambiente que mudou José, não foi a casa de Potifar que mudou José, não foi a sedução da mulher de Potifar que mudou José, não foi a calúnia que mudou José, não foi o crescimento dentro daquela prisão que mudou José. Ei, nada mudou. O que José tinha em Deus, a sua fé no Senhor. Ele entendia quem era Deus e ele era temente a Deus. Mas dentro daquela prisão, Deus leva mais 2 personagens. 2 pessoas vão entrar dentro daquela prisão. 2 pessoas que têm acesso a uma pessoa muito importante. Porque às vezes o lugar pode ser desfavorável, mas Deus vai colocar ao seu lado pessoas que serão acesso para você viver aquilo que Ele já te prometeu. E venha entender, porque você pode até não entender e perder a porta que Deus está abrindo, pelo fato de você olhar e você não querer usar o que Deus já te entregou, pelo estado em que você está. Na casa de José, ele apenas sonha, mas dentro da prisão, Deus vai começar a usar ele a interpretar sonhos. Ele não entendeu o seu próprio sonho, mas agora Deus vai levar ele a compreender os sonhos de outras pessoas. E é através de um sonho que Deus vai honrar José. Um sonho, Deus falou para José o que ia fazer. E através de um sonho que Deus vai colocar José no destino determinado. Deus vai usar aquilo que ele começou para concluir no final aquilo que ele já prometeu para a tua vida. Não despreze aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. José está dentro da prisão. Entra o padeiro e entra o copeiro. São de faraós, são alguém que tem acesso a faraó. E naquele lugar aqueles 2 homens estão presos. Um é inocente, o outro é culpado.
E eles começam a contar para José o sonho. Um conta o sonho e o outro achou interessante o que José interpretou. E ele vai contar o sonho dele também. José começa a ter a revelação daquele sonho, o entendimento daquele sonho. E José começa a dizer para o padeiro que ele vai morrer, mas porém o copeiro vai ser restituído e vai estar servindo a Faraó. E quando ele interpreta o sonho do copeiro, José vê uma oportunidade dele sair daquela prisão. Então José, ele quer que o homem seja a chave que vai abrir a prisão para ele sair. Deixa eu te dizer, o homem vai ser um acesso, mas a chave quem vai dar é Deus, para você mudar de destino, para você mudar de endereço. A chave quem vai dar é Deus. Ele vai levar o homem até você. Vai ser um acesso, mas é ele que vai fazer a obra para que o nome dele venha ser glorificado. José pede para aquele homem lembrar. E aquele homem, ele acontece tudo conforme o sonho de José e ele é restituído. Ele volta a servir a Faraó. Porém, ele esquece-se de José. E aprove a Deus ele ter esquecido, porque Deus não queria que José fosse mais um empregado dentro do palácio de Faraó. O que Deus tinha para José era algo exclusivo, era algo diferente. Deus jamais ia dar um sonho e ia fazer ele pela metade ou algo parecido. Não. Deus, ele deu o sonho e ele iria cumprir conforme ele havia mostrado a José. Então, aprove a Deus o copeiro esquecesse de José. Mas chegou o tempo em que o próprio Deus ia ser a chave para abrir aquela cela e arrancar José de lá. É quando Deus faz Faraó, o rei do Egito, ter um sonho. E tendo aquele sonho, Faraó, ele não consegue que ninguém interprete, todos os magos. Deus, ele fecha o entendimento de todos, irmãos. Porque quando Deus tem algo para fazer na tua vida, não se preocupa, tu não precisa derrubar ninguém, tu não precisa ficar com raiva de ninguém. Deus vai permitir que só seja você que caiba naquele lugar, naquela cadeira, naquela porta. Você só precisa ser temente a Deus. Não deixe que o inimigo venha cegar teu entendimento diante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E ninguém consegue interpretar nesta hora quando o copeiro percebe que não há ninguém que interprete, que Faraó está perturbado com aquele sonho. Aí ele lembra que alguém interpretou o sonho dele. Irmãos, Deus faz ele lembrar. Porque ele poderia ter lembrado assim quando Faraó sonhou. Mas ele não lembrou. Deus deu um sonho a Faraó, Deus fecha o entendimento de todos e ele lembra de José. E José, ele é chamado. E quando ele é chamado, ele vai se vestir. Ele vai se preparar para estar na presença de Faraó. José vai sair daquela prisão para nunca mais voltar. José vai sair daquela prisão para governar. José vai sair daquela prisão porque há uma cadeira que muitos chegou até antes dele. Há uma posição que muitos veio até antes dele. Há uma posição, mas essa posição é criada pelo próprio Deus. E aquilo que Deus desenhou para você, alguém pode até ter chegado na frente. Alguém pode até ter melhor entendimento que você. Mas se Deus desenhou para você, se aquele sonho é seu, Deus vai começar a fechar entendimento. Deus vai começar a tirar do meio para que você venha se assentar naquele determinado lugar. Sabe, José vai saindo, ele se arruma. E ele chega diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele não só interpretou, mas Deus usa ele para orientar Faraó como cuidar de todos os cereais do Egito, como manter aquele tempo de fartura sem que ninguém venha ficar sem nada, mas que o Egito venha acumular, venha manter. E ali, quando ele conta tudo aquilo para Faraó, Faraó, ele olha para José e ele não vê ninguém melhor do que José para cuidar de tudo aquilo. Sabe o que acontece? É estabelecido um novo cargo, governador do Egito. Deus já estava preparando José para um governo. Já tinha um sonho que já tinha sido gerado no céu e ia se concretizar na terra. Só que Deus começa a usar José a governar dentro da casa de Potifar, dentro da prisão. Agora ele governa dentro do Egito. Só que lembra dos irmãos de José, a qual foi distanciado pelos planos dele.
eles. Deus precisava mostrar para eles que Deus não é Deus de mentira, que Deus não é Deus que dá sonho e que o homem destrói. Deus precisava mostrar para ele que o plano do inimigo foi frustrado. Deus precisava mostrar para eles que o sonho de Deus nenhum homem põe a mão para tentar impedir. Deus precisava mostrar para eles que o Deus do seu pai Jacó era Deus que preservava vivo quem ele queria. Era Deus que guardava. Deus não deixa Jacó morrer mesmo ele ouvindo mentira todos esses anos. Mas Deus precisava preparar uma mesa para mostrar que o Deus que deu o sonho era o Deus que cumpriria ao seu tempo. José prepara banquete após reencontrar seus irmãos e se revela para ele que ele era o irmão que eles haviam vendido para o Egito. Só que José diz para eles claramente: o mal que vocês intentaram contra a minha vida, para preservação da vida de vocês, Deus transformou em bênção. Até aqueles que tentaram te parar, te matar, te caluniar, quiseram ver o teu fim, Deus vai te usar para preservá-los e eles vão ver as bênçãos do Senhor, que vai alcançar até a vida dos próprios, para que eles venham glorificar o nome do Senhor teu Deus e entender que Deus, ele opera independente que o homem queira ou não queira. Aleluia. Receba esta palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: se for preciso eu tirar de terras pessoas e mudar de endereço para honrar, eu tiro de terra. Aleluia. Eu altero o endereço. Louvado seja o nome do Senhor para honrar. Eu disse para você que eu tinha, aleluia, algumas palavras que Deus me revelou para entregar específica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor coloca pessoas na nossa vida como conexão, mas quem tem a chave, aleluia, é Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai te colocar dentro do ambiente certo. Olha só o que Deus falava comigo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. As promessas de Deus, glória a Deus, elas nos acompanham. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jacó, aleluia, pai de José, era filho de Isaac. Existia uma geração que carregava uma promessa de Deus. E essa geração carregava uma promessa de Deus muito grande. O Senhor te trouxe aqui para dizer, aleluia, o que você carrega não é pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tenha cuidado com os entulhadores de sonho. Tenha cuidados com os matadores de sonho. Porque tem pessoas que se levantam para matar sonho. Tem pessoas que se levantam para entulhar poço. Tem pessoas que se levantam não para ajudar, mas se levanta para impor, para tentar atrapalhar. Porque quando os irmãos de José, aleluia, se levanta, não se levanta para ajudar, porque são poucos os que se levantam para ajudar. Mas ele se levanta para tentar parar. Ele se levanta para tentar fazer com que José não vivesse aquilo, aleluia, que Deus entregou para ele. E eu quero dizer para você que se sente como um José. Independente de quem se levantou contra você. Independente de quem se opôs contra você. Deus vai fazer você viver. Deus vai fazer você viver. Não se preocupe. Aleluia. Porque Deus vai fazer você viver. Provérbios 22, 12. Anote aí. Provérbios 22, 12. O Senhor Deus está alerta para defender
a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Você está entendendo? Você não entendeu? Provérbios 22, 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade. E qual era a verdade? A verdade era aquela que Deus tinha entregado a José, que eram os sonhos. E atrapalhar os planos dos mentirosos. O Senhor manda dizer por você: eu atrapalho os planos do mentiroso. Por você, eu atrapalho os planos daquele que querem ver a tua derrota. Por você, eu atrapalho os planos daqueles, aleluia, que peleja contra ti, para tentar atrapalhar a minha vontade na tua vida. Porque assim te diz o Senhor: não vão atrapalhar. Oh, de caso, obrederebas. De camanagia sébria. O Senhor é Deus, que Ele muda, louvado seja o nome do Senhor, endereço. Ele altera endereço. E o Senhor manda dizer para você: eu sou Deus que vou alterar endereço. Você lembra de Mefibosete? Quando a honra chega, o Senhor não deixa no mesmo lugar. Tem coisa que o Senhor primeiro movimenta, para depois cumprir dentro daquilo que Ele, aleluia, tem para nós. E o Senhor manda dizer aqui para alguém: este ano tu ainda permanece, mas ano que vem tu não fica. Porque eu sou Deus de alteração. Eu sou Deus que mudo. E digo para ti: é necessário. E o Senhor manda dizer para você: o que fizeram, pensando que ia arquitetar o teu final, contribuirão para a tua chegada. Foi necessário tirar José da parentela. Por quê? Porque tem gente que não acredita. E Deus nos tira de ambiente, aleluia, e de perto de quem não acredita. E o Senhor manda dizer para você: eu vou lhe tirar de ambientes que não acreditam naquilo que você carrega. Eu vou lhe tirar de lugares onde não acredita no que eu depositei em você. Oh, rabaraba sobre calabás. E quem vai passar o endereço sou eu, diz o Senhor. Porque para onde eu levo e eu sustento. E tem pessoas que estão aqui que serão sustentadas pelo Senhor. Tem pessoas que estão aqui que serão sustentadas pelo grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembra que o endereço de Mefibosete foi alterado para honra? O Senhor diz: quando eu ordenar, aleluia, a alteração do endereço, vai ser para honra. Aleluia. Vai ser para honra. A mesa, aleluia, que ele passou a se sentar não foi qualquer mesa. Não é para qualquer acesso. Não é para qualquer mesa. É. Porque tem pessoas que o Senhor coloca como conexões IBA. Por mais que não queria ajudar, acabou ajudando. Porque até quem tenta atrapalhar, Deus faz ajudar. Então não se preocupe com aquelas que se levantam para tentar atrapalhar. O que Deus tem para a tua vida vai acontecer independente daqueles que se levantam contra, para impor. Porque o Senhor diz assim: tem gente que se levanta contra a vida dela para, aleluia, impor. Tem gente que se levanta contra a vida dela, aleluia, para que ela não chegue
Mas eu quero que ela chegue. Eu quero que ele chegue. Aleluia. A conexão para Mefibosete passar pela porta era Ziba. Só que o interessante é que Ziba não quer que ele passe pela porta. Mas Deus vai usar até quem não quer. Aleluia, para trabalhar a favor. O Senhor manda dizer para você, filha, não se preocupe. Ziba, aleluia, tem um acesso, mas eu tenho a chave do palácio. Ziba tem um acesso, mas eu tenho a chave da porta. Manda chamar. Manda chamar. Aleluia. Chamou. Entrou. Passou a se sentar. Foi restituído. Vai haver restituição. Tudo o que era de Saul foi entregue a Mefibosete, príncipe. Aleluia. Porque era neto. Talvez ninguém acredite. Aleluia. Talvez ninguém imagine o que você é para Deus. Talvez quando ele falava lá em Lodebar que ele era um príncipe, ninguém acreditasse. Afinal, deficiente. Aleluia. Em Lodebar, trabalhando de empregado. Alguns estudos dizem que ele era como se fosse uma espécie de mordomo da casa de Maqui, um empregado. Mas eu vejo o cuidado de Deus na vida de Mefibosete. Tão grande, porque até em Lodebar Deus usa a casa de Maqui como escape para Mefibosete. E eu quero dizer para você, tem lugares que Deus usa como escape para a tua vida. Não é para tu permanecer, mas é como escape. É a preparação para o que vem. Aleluia. É a preparação para o que vai chegar. Talvez você diga, Deus disse que eu iria ser. E tem gente que ri. Tem gente que debocha. Tem gente que zomba, mas eu quero te dizer. Aquele que liberou a palavra sobre você, ele é fiel para sustentar. Aquele que liberou a palavra sobre você, ele é fiel para cumprir. E ele lhe trouxe aqui para dizer, vou eu cumprir. Aleluia. Vou eu fazer. Sabe o que acontece? Aleluia. Ele é restituído. O Senhor restitui ele. E o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu vou restituir aquilo que tu pensa que tu perdeu. Para Mefibosete, ele tinha perdido. Para Mefibosete, aleluia, na cabeça dele nunca passou que Deus iria restituí-lo, iria dar a ele, devolver. Quando o Davi manda chamar, ele fica com tanto medo, porque ele pensa que Davi está chamando ele para matá-lo. Nunca passou pela cabeça de Mefibosete que Davi estava mandando chamar ele para ser restituído. Afinal, pela linhagem, ele era que era para ocupar o trono, o sucessor. Então, quando Davi manda chamar, o bichinho chega se sentindo nada. Ele diz, eu não valo mais do que um cachorro morto. Por quê? Ele estava com medo. Mas ele não esperava a reviravolta que Deus ia dar na história dele e na vida dele. E o Senhor falou comigo. Você não está esperando. Você não está imaginando o que eu vou fazer. Aleluia. Na sua vida. O que eu vou fazer na sua história. O que eu vou fazer. Aleluia. Dentro dessa situação para te honrar.
Porque você não vai comer migalhas para sempre. Não. Você não vai comer farelos para sempre. Aragaçu prede calabás. Você não vai viver, aleluia, no pouco para sempre. De cá, sobre arabás. O Senhor diz para ti, eu tenho mais para você. O Senhor diz para ti, eu tenho mais para você. E eu, Senhor, vou, aleluia, te tirar dessa humilhação deste povo. O Senhor diz, filha, eu vou mudar a situação da tua vida. Eu vou mudar a situação da tua história. Eu vou mudar o contexto da tua realidade. Porque eu sou Deus de milagre. De caçuianahas. Olha só. Enquanto eu estava aqui, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão que o Senhor me deu, eu vi como se fossem pedacinhos de pão espalhados pelo chão. E ao ver esses pedacinhos de pão espalhados pelo chão, eu perguntei ao Senhor o que isso significava. Esses pedacinhos de pão. O Senhor dizia para mim, migalhas. 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 Aleluia. Tem pessoas aqui que têm comido migalhas. Tem pessoas aqui, aleluia, que têm comido sobras. Mas o Senhor manda dizer para você, eu sou o Deus de restituição. Nem sobra, nem migalha, nem farelo. Eu sou Deus que mudo história. Eu sou Deus que restituo. Não ia ser empregado. Para sempre ia ser patrão. Porque quando é devolvido para Mefibosete, é devolvido até os empregados de Saul. E Ziba vai no pacote. Agora Ziba vai trabalhar para Mefibosete. O Senhor diz, quem quis te defamar, te degrinir, caluniar, quem quis se levantar contra ti, vou eu fazer trabalhar para você. Te preocupa não, porque as coisas mudam, diz o Senhor. Se preocupa não, porque as coisas mudam, diz o Senhor. Aleluia. Precisa entregar o que Deus está mandando, só para você entender. Aleluia, não vou pregar sobre isso não. Eu disse para você que Deus tinha me entregado algumas coisas e eu preciso entregar para que você entenda. 2 Reis 6. Aleluia. 2 Reis 6. Eliseu dirigiu um grupo de profetas. Um dia eles pediram. O lugar onde moramos com você é muito pequeno. O lugar onde tu mora é pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construímos uma casa para a gente morar. Eles veem que o lugar é pequeno, mas agora eles pedem autorização ao profeta. Aleluia! Para ir até o Jordão, a fim de cortar madeira, para ampliar o lugar. Quando o Senhor alterar o teu endereço, porque tem pessoas aqui que Deus vai mudar elas geograficamente, e tem outras que serão espiritualmente. Vou explicar. Tem pessoas que vão mudar de lugar geograficamente, outras pessoas serão, aleluia, mudada espiritualmente de ambientes para ambientes maior. Mas aqui geograficamente falando, quando o Senhor te tirar daí, geograficamente, vai sair mesmo. Aleluia. O Senhor te levará para uma casa maior.
para um espaço maior, para um lugar maior. Eu vejo alguém morando no fundo. Eu vejo alguém morando no fundo, como se fosse no fundo de quintal. Ébria de alguém. Mas assim diz o Senhor, o Deus que estiver lá no fundo do quintal, manda dizer para você: quando eu te tirar daí, te mudar geograficamente, te mudarei para um lugar maior. Te mudarei para um lugar maior. Preciso entregar. Aleluia. Aleluia. 2 Reis 6, 5. Um deles estava cortando uma árvore quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. Perdeu. O Senhor manda dizer, perdeu lá atrás. Vejo pessoas com muitas percas. Vejo pessoas com prejuízo. E olha que o que foi perdido nem dele era. Tem gente que pega o que é teu, perde e não tá nem aí. Aí traz prejuízo pra tua vida. Mas Deus manda dizer para você: eu sou um Deus que vou restituir o que acontece. Aleluia. O que vou fazer, Senhor? Gritou para Eliseu. O machado era emprestado. Não vai haver prejuízo. Não vai haver prejuízo. Pode até estar chorando. Pode até estar doendo. Pode até estar achando que vai ficar assim. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que o que foi perdido, Deus vai devolver. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Ou seja, o que estava perdido agora boia. Só que o homem sabia aonde ele tinha perdido. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: pensaram que tu ia ficar no prejuízo. Pensaram que tu ia ficar no prejuízo. Pensaram que tu ia ficar no prejuízo, mas esqueceram que tem um Deus que vela pela tua vida. Pensaram que tu ia ficar com o nome sujo. Pensaram que tu ia ficar na lama. Mas o Senhor manda dizer: eu sou o Deus da restituição. Sou o Deus da restituição e vou restituir. Sou o Deus da restituição e eu vou fazer. Quem pensou que você perdeu, terá que ver a restituição que eu vou trazer para você. Deus manda dizer que é nada emprestado. Deus manda dizer que é nada usado. Deus manda dizer que é tudo novo. Te prepara porque é tudo novo. Eu vou fazer acontecer. O Senhor manda dizer: ei, minha filha, pode tirar o que é velho, porque eu faço novo chegar. Sobre calabas. Tem novo para chegar. Ah, Jesus, como assim? Tem novo para chegar, não sei. Mas tu vai receber, aleluia, da parte de Deus um sinal. Tu vai receber da parte de Deus, aleluia, uma confirmação. Você não está entendendo. É manocanda supi de caiaçé. E ama sobra naria se decanta nagiaçé. Ai, dei pra soprar pra cama. Eu vejo oportunidades. Aleluia. E eu vejo Deus te mudando de mesa. O Senhor tira quem? Mefibosete da mesa de Maqui, para colocar Mefibosete na mesa do rei. Maqui também deveria ser alguém importante, porque não é todo mundo
que tem empregado, não. Para a pessoa ter empregado, precisa ter uma condiçãozinha, não é não? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor iria mudar Mefibosete de ambiente. O Senhor iria mudar Mefibosete de mesa. E o Senhor está dizendo, prepara. Aleluia. Porque eu vou mudar geograficamente muitas coisas da tua vida. Eu vou mudar geograficamente. Aleluia, muita coisa. Eu quero, eu faço, eu posso, eu mando, diz o Senhor. Eu quebro o laço, desfaço e desamarro. Eu sou Deus de livramento. Remanágia sou. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. E camanária sobre. Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. E a sobre calabás. Tem gente que está aqui dizendo, aleluia, Senhor, as coisas vão ficar assim mesmo. Nada vai mudar. Nada vai acontecer. Olha só onde é que nós já estamos. Daqui a pouco é o final do ano. E eu recebi tantas promessas. Eu recebi tantas palavras. O que está retido. O que está retido no mundo espiritual com teu nome. Em nome de Jesus, que seja liberado agora. Que seja entregue agora. Que seja colocado nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Ei, o Senhor pode mudar tudo de uma hora para outra. O Senhor pode mudar tudo de uma hora para outra. E o Senhor manda dizer para você, eu sou um Deus que mudo. Eu sou um Deus que mudo. Tu estava me pedindo para transformar. Aleluia, tu estava me pedindo, aleluia, me pedindo para mudar. E de cá sube de calabás. Vai haver surpresa dentro dessa situação. Vai haver surpresa dentro da causa. Aleluia. Eu vejo Deus surpreendendo alguém. Aleluia. Uma grande surpresa está chegando. Eita, prepare o seu coração para receber. Não é da terra, mas vem diretamente do céu para tuas mãos. Chegou o tempo. E de cá subiderias de Deus desenrolar o rolo. Chegou o tempo de Deus desenrolar o rolo. Sabe, quando você vê, você já foi numa loja de tecido? Só para você entender a visão que Deus está me dando. Vocês não vê aquele rolo de tecido bem grande? Aleluia. Eu via como se fosse um rolo. Aleluia. De tecido de linho branco. Enorme, enorme, enorme. E aquele rolo, quanto mais você puxava ele, mais ele desenrolava. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, mais Deus vai desenrolando, mais Deus vai fazendo, mais Deus vai mostrando, mais Deus vai abrindo. Eu vejo Deus desenrolando. Deus te dará uma visão clara de tudo. Deus vai te conectar a uma realidade que ainda não é sua. Foi o que aconteceu com José. Deus conectou José a uma realidade que ainda não era dele, mas para cumprir o sonho.
O Senhor manda dizer para você, Icarabaxétia. Eu já estou movendo, viu? Meu Deus. O Senhor manda dizer para você, eu já estou movendo, viu? Eu já estou movendo para poder fazer. Eu já estou movendo para operar. Eu já estou movendo para mudar. Aleluia. Eu já estou fazendo. E não se preocupe. Aleluia. Porque eu sou um Deus que coloco. Aleluia. Conecto. E tiro. Quem vai atrapalhar? Ei. Tem gente que pode falar alguma coisa e pode fazer. Mas o Senhor permite até que fique calado. Sabe para quê? Para lá na frente não dizer que você chegou por causa de A, por causa de B. Aí o Senhor diz assim, você chega porque eu quero que você chegue. Deus vai colocar pessoas que vão lhe dar a mão. Mas lá na frente não vai usar a mão para lhe derrubar. Porque tem gente que é bênção na nossa vida por um certo tempo. E depois, aleluia, quando chega o tempo de Deus tirar, se a gente não permitir Deus tirar, essa que nos deu a mão acaba sendo pedra de tropeço. Adega sobre derereba sobre calabás. Arabaxere de calabás. Mas eu vejo o Senhor alinhando. Ianagaxere ararararabás. Eu vejo o Senhor alinhando. Eu vejo o Senhor movendo. Eu vejo o Senhor dizendo para você, tem pessoas que vai ser como Orfa. E tem outras que serão como Ruth. O Senhor diz assim, estou selecionando. E deriaga sobrecai. Porque tem pessoas que se permanecer vai travar o destino. E o Senhor diz, nada e nem ninguém pode parar o que eu tenho com ela, com ele. Nada nem ninguém pode deter o que eu tenho com ela, com ele. Nada e nem ninguém pode colocar a mão naquilo que eu tenho para ela e com ele. Iriadaraba sobre calabás. Arabaraba xerederebarabaraba. O Senhor diz assim, eis que eu, o Senhor, tenho a chave. Aleluia. Eis que eu, o Senhor, tenho a chave. Eu disse a vocês que eu ia, aleluia, entregar alguns pontos, glória a Deus, que o Senhor me deu. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte, esta é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Aleluia. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Aleluia. Vocês têm seguido o meu ensinamento e têm sido fiéis a mim. Eu abrirei diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. O Senhor está vendo, mulher, a tua pouca força. O Senhor também vê o desespero da tua alma. O Senhor também vê, aleluia, as súplicas. O Senhor também escuta as tuas orações. Mas mesmo com pouca força, Deus está colocando uma porta diante de ti. E esta porta que Deus está colocando diante de ti, ninguém pode fechar. E o Senhor manda dizer para você, ainda que o homem tente fechar, ele não vai conseguir fechar o que eu abro para você. Os acessos que Deus vai abrir, o homem não pode atrapalhar. Porque tem pessoas, e eu vou dizer, que liga. Tem pessoas que pegam o telefonezinho e liga, aleluia,
para tentar bloquear as portas. Eu vejo barreiras em forma de pessoas. E o Senhor diz, é gente tentando atrapalhar. É gente tentando colocar a mão. Mas eu, o Senhor, coloco a porta. E eu sustento para que ninguém feche. E eu sustento para que ninguém feche. E ninguém vai fechar aquilo que eu tenho aberto para você. Então descansa o teu coração. O Senhor te dará uma resposta. Aleluia. Em breve. É um sinal. Em forma de matéria. Viu? Não um sinal de só sentir. Não. Em forma materializada. Sabe assim, quando você pega. Deus vai te dar. E tu saberás. Aleluia. Que Deus é um Deus que te ama. Que Deus é um Deus que te ama. Amém? Glória a Deus, até aqui o Senhor me sustentou, te sustentou e tem nos sustentado.